Olá, amigos, irmãos. Eu venho mais uma vez compartilhar com vocês mais um vídeo. Estou sobre o inferno, parte 6. Ele até disse que era até a parte 5, mas houve necessidade de complementar aqui. Como eu já disse, sou o professor Márcio de Medeiros, professor de teologia, teólogo, servo de Deus Altíssimo. O objetivo é levar você a uma reflexão, como eu já disse, analisar. O público-alvo não é o público somente cristão, mas ateu, budista, hindu, católicos, shintoístas, enfim, toda e qualquer religião você está convidado a estudar, a analisar, a refletir sobre esse vídeo, sobre esse assunto tão polêmico como o inferno. Debatido, crido. Como eu já disse, temos outros vídeos no YouTube. Digite no YouTube prof.Márcio de Medeiros. Tem esse sobre o inferno, só o 6º vídeo, só sobre o inferno. Temos mais de 60 vídeos. Peço a você que divulgue, ore por nós. Temos também 3 sites, um blog. Um blog você digita no Google, digita lá prof.Márcio de Medeiros. Tem blog de estudo de estudos bíblicos e variedades. Tem várias coisas lá, filmes, vídeos, jogos, links de outros sites. Temos também, peço a você que acesse e divulgue no Facebook, Twitter, Instagram, na sua igreja, bote no quadro de avisos. Enfim, divulgue em quaisquer lugares, em quaisquer meios. Coloque meu site, eu peço você como site parceiro seu. Nos ajude em oração. E no Facebook, peço a você que curta a nossa página e divulgue a nossa página. Temos links de outros sites, temos os links de outros sites, temos vídeos, enfim. Você depois dá uma olhadinha lá, é prof.Márcio de Medeiros no Facebook. Vamos lá. O debate sobre o inferno tem sido reacendido. Por diversas vezes, pregadores conhecidos e desconhecidos têm procurado dar suas visões acerca do inferno. Mais recentemente, o famoso preletor para jovens negou que o inferno seja real e eterno. Alguns de seus livros têm sido traduzidos para a nossa língua, bem como a sua série Noama. Estou falando vou falar o nome dele, que recentemente causou estranheza, tem um nome aqui, mas eu não quero falar. No mundo cristão, afirmar um Deus amoroso jamais sentenciaria almas humanas para o sofrimento eterno. Será? Parece que tem sido moda o ressurgimento de antigas heresias, negar a existência e a eternidade do inferno. Tudo em nome de anunciar uma mensagem que transija com o bem-estar e principalmente com a filosofia pluralista e pseudo-tolerância de nosso século, a fim de transmitir a imagem de pastores e pregadores contemporâneos tolerantes à bona fide. Esses tais reformulam o amor de Deus, ensinando que saiu aqui, esses reformulam o amor de Deus, ensinando que um Deus de amor não lançará ninguém ao inferno. Será contraditório um Deus de amor condenar homens ao inferno? Se Deus realmente é amor, então como ele pode mandar alguém para o inferno? No texto que lemos, encontramos a seriedade com que Jesus alertou sobre esse terrível lugar. Jesus não disse que era um estado espírito, como querem alguns pregadores modernos e adocicados, aqueles pregadores que querem colocar doce na sua boca, tentar enganar você. Cuidado com esses hereges, são antigas heresias, né? Que diz que o inferno não é real. Vamos lá. Na verdade, nessa exposição temática, veremos o que as Escrituras ensinam sobre este lugar terrível e algumas objeções levantadas por aqueles que negam o caráter eterno da punição. Rogamos a Deus que nos conceda cuidado, compaixão e, sobretudo, fidelidade ao pisar neste terreno. Tem que tomar cuidado.
para saber falar, ler, falar e interpretar as coisas de forma correta, as escrituras de forma correta, não interpretar erroneamente como alguns pregadores fazem. Algumas pessoas que infelizmente cometem heresias, né? Essas heresias são já antigas, né? Que negam a existência do inferno, local de punição, de pessoas que rejeitam Jesus e a sua palavra, pessoas que não vivem uma vida santificada, pessoas que não vivem uma vida reta. Opções oferecidas para o destino final são bíblicas? Uma pergunta para você analisar. Opções oferecidas para o destino final são bíblicas? Não parece ser uma boa opção alguém passar a eternidade em sofrimento. Isto que se deduz da palavra inferno e das expressões usadas por Jesus, tormento e sofrimento. No entanto, tem-se oferecido outras opções sobre o destino eterno dos homens. Quero avaliá-las nesse momento, pois elas respondem à pergunta: o que acontece conosco quando morremos? O que acontece com você quando você morre? A vida depois da morte. O que acontece? A seguir, nos voltaremos para o texto bíblico em exame. São elas. Aqui nós vemos aqui algumas doutrinas, com todo respeito às religiões, às crenças, né? Mas nós vamos aqui só para estudar, para analisar, né? O que é um inferno quando a pessoa morre. A pessoa vai para algum lugar, acontece alguma coisa com a pessoa. Então vamos ver na visão de certas crenças, certas religiões. Vamos lá. Uma visão que não é bíblica. Não é bíblica. Uma visão espírita, né, com todo respeito à crença deles. Reencarnação tem sido a visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo não vou dizer o nome, tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Esta é a lei. A escritura não, ela não ensina a reencarnação, ela não ensina. Antes, ela diz: aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. O homem é ordenado a morrer apenas uma vez após a morte ou juízo. O céu, o inferno. Essa é a visão bíblica. A reencarnação é uma doutrina não bíblica. Ela está fora da Bíblia. Ela é uma visão da outra crença. Então, aqui estudamos aqui a visão deles, né? A visão da reencarnação, né? Que não é bíblica. Materialista, naturalista. Esse grupo, embora menor, tem a forte expressão. Eles nos dizem que não temos alma, que somos apenas corpo e que ao morrer deixamos de existir. Que a alma simplesmente que somos corpo, não temos alma, que enfim, não é a visão bíblica, né? Temos corpo, alma e espírito. Tomando as escrituras como autoritativa, encontramos o Senhor Jesus dizendo: e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer, né? Morrer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Fala alma e fala o corpo. A Bíblia, indiscutivelmente, ela fala sobre corpo, alma, espírito. Quase todas as religiões acreditam que a pessoa, depois da morte, ela vai ter um local. Nós já vimos isso no primeiro vídeo, né? Que vai as visões de religiões, vai nos mármores do inferno, outras vão passar por um local de purificação, vão sofrer um pouquinho, depois vai para outro lugar e vai melhorando. Mas a alma, para muitas religiões, a alma é eterna. 3. Primeiro, a reencarnação, segundo os materialistas, agora os universalistas. Alguns contemporâneos têm adotado esta visão. Entre eles o próprio, não vou falar o nome aqui, é também a teoria exposta no livro A Cabana, de fulano, também não vou citar o livro, né? Eles ensinam que no final, não citar o nome dele, eles ensinam que no final, todos os que estão no inferno serão salvos, o inferno esvaziado, visão dele. Por essa pensar que todas as religiões conduzem a Deus, entendem então que todas as pessoas serão salvas, né? A Bíblia não ensina isso. Entendem então que todas as pessoas serão salvas. Porém, não é isso que Jesus Cristo ensinou. Na verdade, a própria morte de Jesus é sinal de que apenas alguns serão salvos. É referência a Mateus aqui, depois você pesquisa Mateus 20, 8, Mateus 2:8, Marcos 10:45. Também disse Isaías ecoado em Paulo. Paulo cita Isaías, né? Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar,
O remanescente é que será salvo. Romanos 9, 27. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, precisa aceitar o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, cumprir seus mandamentos, como já falamos no vídeo anterior. Outra visão, a quarta, o purgatório. Você já conhece de quem é essa crença, de quem é essa religião. O catolicismo romano. Essa doutrina é esposada pelo catolicismo romano. Se não me falha a memória, foi o Papa Gregório que determinou que fizesse parte do grupo de doutrinas da Igreja Católica, com todo respeito à Igreja Católica, né? Essa visão do catolicismo que tem essa doutrina que não está na Bíblia, mas eles divulgam e obedecem, ensinam em consideração, em respeito, em obediência ao Papa, se eu não me falha a memória, é Gregório, né? De fato, a não ser no livro apócrifo de 2 Macabeus 12:46, no livro apócrifo, as Escrituras não reconhecem tal doutrina. O que ela ensina? Ouçamos o que diz o Catecismo Católico. O que os que morrem na graça e na amizade de Deus, na graça e na amizade de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas olha só, Catecismo Católico, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passo após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Aí tem lá a referência lá e tal. Mas isso aí fala da purificação, que a pessoa vai purificando, vai melhorando, vai sofrendo no lugar de sofrimento, de purificação, depois vai para a vida eterna. Essa é a visão do catolicismo, não é uma visão bíblica, né? Quinto, aniquilacionismo é a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno, mas que por algum tempo serão extintos e deixarão de existir. Embora homens de Deus como John Stott tenha crido nesta doutrina à luz das Escrituras e da história da Igreja como registrado nas confissões, a posição cristã tem sido que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Ouça o que diz a Escritura. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20:10, o versículo 14, 9 a 11, de Apocalipse 19, 20. Depois você lê esses versículos, depois você compara, você analisa, você questiona. O objetivo aqui é levar você a uma reflexão, questionamento. O ensino bíblico sobre o inferno. Por 3 vezes no texto, Jesus adverte aos discípulos: melhor é para ti entrar na vida, no reino de Deus, aleijado, coxo, cego, do que ires para o inferno. Você tem as referências aqui, depois você pesquisa. A cada advertência, Jesus também acrescenta algo sobre o inferno, para o fogo que nunca se apaga, inextinguível, seguido de outro qualificativo, onde o bicho nunca morre. Se tem bicho, tem uma carne, tem sofrimento, tem sentimento, né? Tem dor, tem algo que aquele bicho ele vai permear. Vai permear o quê? Ossos, carnes, nervos, olhos, boca, ouvido, mãos. Ou seja, é uma reprodução deste mundo aqui. É algo horrível, algo terrível. Que descrição terrível vinda da doce voz do Senhor. Precisamos lembrar que os discípulos não se impressionaram com a descrição. Por quê? Embora fosse uma nova revelação do ministério de Jesus, a descrição já era conhecida pelos discípulos na leitura dos profetas. E sairão os eleitos e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará. E será um horror a toda a carne. Isaías 66, 24. Diante das palavras de Jesus, e agora, considerando o todo da revelação bíblica, vejamos qual é o ensino bíblico sobre este lugar. Primeiro, o inferno é um lugar real. Jesus disse que as pessoas vão para o inferno. O verbo eiseutem, usado, implica em deslocar-se, separar-se, né? No nosso texto, usa-se com a preposição eis e o substantivo tem, genam. Essa construção gramatical dá a noção espacial. Desse modo, o que Jesus quer dizer é que alguém é separado para dentro da hiena. Mas o que era a hiena? A
palavra traduzida por inferno Geena era uma referência ao lugar chamado Vale de Inom. Você vê aí Josué 15, 8, 16, 18, 2 Reis 23, 10, 2 Crônicas 33, 6. Depois você lê. Fica ao sul de Jerusalém, e lá os antigos judeus apóstatas, ou seja, que se apostataram da fé, sacrificaram seus filhos ao deus pagão Moloque. Você vê 2 Crônicas 16, 3, 21, 26, Jeremias 7, 31, 19, 5, 6, 32, 15. Foi o rei Josias quem pôs fim a essa prática e transformou o lugar no lixão da cidade. Ali eram jogadas as carcaças de animais que eram queimadas dia e noite. Havia um fogo por baixo do monturo, e por não faltar carniças, nunca deixava de haver vermes. Ou seja, tinha carniça, tinha fedor, tinha coisa podre, tinha lixo. Então essa visão que Jesus usou para descrever o inferno.